alegria, né? Estar aqui com o corpo de Cristo. Desde já eu já quero agradecer por essa rica oportunidade, né? Que a missionária Daiane me fez, né? E eu estou aqui, né? Para fazer aquilo que o Senhor mandar, né? Eu quero dizer também para a igreja que eu estou aqui 100% dependente do Espírito Santo, né? Conforme o que Ele conduzir aqui, eu irei falar para a igreja. Eu vou pedir à igreja que abra sua Bíblia no livro de Mateus, né? Porque desde a hora que eu cheguei aqui, o Senhor só confirmando a palavra, né? Esse Deus, Ele é fiel. Mateus 25. Talvez nem a palavra que eu queria ouvir, né? Que a igreja queria ouvir, mas é isso aqui que Jesus reservou para hoje, né? Glória a Deus. A igreja já achou? Vou dar continuidade aqui para não perder tempo. Mateus 25, que tem por tema a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se o clamor. Aí vem o esposo. Aí vem o esposo. Saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não é caso que nos falte a nós e a vós. Ide ao que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e aquelas que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, dizendo: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabes o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Pode se assentar, né? Estamos diante de um texto aqui, igreja, bastante conhecido. Eu acredito que todos aqui já ouviram falar acerca da parábola das 10 virgens. A Bíblia vai dizer que eram 5 prudentes e 5 loucas. A Bíblia também vai dizer que as prudentes levaram azeite consigo.
virgens prudentes e vigilantes. Por que será que elas dormiram? Sabe por quê, igreja? Que aquelas 5 virgens prudentes elas dormiram? Porque se você sabe a vida que você tem com Deus, você dorme tranquilo. A vida que você leva com Deus faz você descansar tranquilo. O problema não é você dormir, é como você vai dormir. Às vezes você vai dormir brigado com seu irmão, com seu marido, com sua mãe, com seu pai. O problema não está em você dormir não, igreja, porque se você for olhar, elas dormiram, ela vigilante, ela não podia dormir, ela tinha que estar na espera do esposo. Mas quem sabe a intimidade, a vida que tem com Deus, dorme, meu irmão. Dorme, não se preocupa com nada. Porque ela tem na mente dela, se ele vier hoje eu subo. Se ele vier amanhã eu subo. Então você tem que ter certeza da sua salvação. Aquelas 5 prudentes, ela tinha certeza da salvação. E a Bíblia vai dizer que todas elas foram planejadas, dormiram. Mais tardar, ouviu-se dizer à meia-noite. Aí veio o esposo. Elas levantaram, pegaram as suas lâmpadas. E as loucas não levaram azeite de reserva. As loucas estavam de qualquer jeito. E o que foi que aconteceu? Ela olhou para as prudentes e falou: me empresta um pouco do seu azeite. E as prudentes disse: não é caso que falte a minha voz, mas vinde ao que vinde comprai. E a Bíblia vai dizer que aquelas 5 prudentes seguiam, caminhando no Senhor para as bordas. E aquelas 5 loucas foram comprar azeite, achando elas que ia dar tempo.
dói? Por que não renunciou antes? Por que não abandonou logo o pecado ontem, hoje, agora? Está insistindo no mesmo erro, na mesma mentira, na mesma contenda, na mesma confusão. É hoje que se passa esse negócio hoje, igreja. Desfaz logo esse negócio. É hoje. A Bíblia vai dizer que o
mandou que nós fosse pregar acerca do dilúvio. Porque aquela cidade, né, o pecado estava cheirando mal às narinas de Deus. E Noé começou a pregar acerca do dilúvio, mas só que ninguém deu credibilidade. E hoje não é diferente. Noé pregou, a Bíblia fala que Noé pregou. Eu não sei o certo dizer, mas se foi 120 anos, se foi 7 anos, Noé pregando, ou 10 ou 9, mas ele pregou um tempo bom acerca do dilúvio. Mas o povo tinha um coração duro, o povo não queria abandonar o pecado. A Bíblia vai dizer que naquela época o povo bebia, casava-se, dava-se em casamento, o povo era perverso, o povo era mau, eles se apressavam em fazer a maldade. E Deus não estava se agradando daquela geração. Então ele mandou que Noé construísse uma arca. E assim Noé fez, sabe por que? O segredo está em você obedecer a Deus. Se você obedecer a Deus, tudo flui. Mas tem uns crentes, meu irmão, está preferindo sacrificar. Sacrifica e depois chora, porque não obedece logo. Porque independente de você sacrificar, você vai ter que voltar para obedecer. Então obedece logo. E então Noé ouviu a voz do Senhor e começou a construir aquela arca. Enquanto isso, Noé ia pregando acerca do dilúvio. Hoje não é diferente. Deus me trouxe aqui para falar acerca da vida dele. Não está sendo diferente. Mas só que aquele povo não queria mudança. Estava igual aquelas loucas que estavam vivendo a vida, não era crente de qualquer jeito. Hoje eu vou hoje se eu quiser, eu mudo hoje se eu quiser, vai dar tempo. Ah, Jesus é o tempo da graça. Ô meu irmão, você está se enganando, viu? Você está se enganando, porque a Bíblia não engana ninguém, Jesus não engana ninguém. A gente está no tempo da graça, então você vai ver. Não se conserte não. Não ande como o Senhor quer não. Fique nessa conta aí, que você está contando é o tempo da graça. Eu pego hoje se eu quiser. Ah, talvez para um mês eu me conserte. Ah, talvez depois da manhã eu largo o vício, as drogas.
travou por fora. E aqui vai dizer que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Ninguém abre. Deus fechou, está fechado, não entra mais não. Não entra mais, trancou. Trancou-se a porta. E como foi lá no dia de Noé, vai ser também aqui. E o que foi que aconteceu quando Noé trancou, né? A porta. Aconteceu que Deus travou por fora. Por que Deus mandou, falou com Noé que ia travar por fora, igreja? Porque Deus, Ele nos conhece. Você acredita que se tivesse possibilidade de Noé, será que Ele não abria para salvar aquele povo? Ele abria a igreja. Ele abria, então Deus, Ele conhece o ser humano, mas só que Deus, esse Deus é terrível, não brigue com Deus não, igreja. Deus, Ele podia se compadecer daquela nação. Deus não se compadeceu, não. Deus não tocou o seu único filho, Ele vai me poupar, Ele vai me poupar. Quem é você? Quem é eu? Então Deus, Ele conhece o coração de Noé. Então por isso que Ele falou, vou trancar por fora, porque talvez Ele abra. Ele não vai aguentar ver a humanidade, mas Ele não vai abrir. Mas com Deus a história é diferente. Com Deus o negócio é estreito. Com Deus é você entrar pela porta, meu irmão. Ou você entra pela porta, ou vai ficar do lado de fora. E não vai ser diferente comigo e com você. Jesus, Ele está voltando, acredite quem quiser. Não é obrigado a igreja a acreditar, mas Ele está mandando dizer, eu estou voltando. Eu estou vindo pegar a minha noiva. É necessário a igreja estar preparada. É necessário a igreja ter azeite de reserva. A Bíblia não relata o dia nem a hora. A Bíblia vai dizer que nem Jesus sabe, nem os anjos, somente o Pai. Ninguém sabe. Mas só que a Bíblia também vai dizer que os sinais acompanham os que crê. Os sinais estão aí. Você está vendo, você está certo? Então acorde. Acorda hoje, porque os sinais estão aí. Você está vendo a guerra, tudo acontecendo, mas a Bíblia vai dizer que ainda não é o fim. É o princípio das dores. Ele só está sacudindo na feridinha. Então, já que a gente está vendo os sinais, a gente já tem que fazer o quê? Preparar. A gente já tem que se preparar, porque Ele disse, eu vou mandando os sinais. Porque hoje em dia acontecendo de revela seu, Ele não vai querer pegar o seu povo desprevenido. Então Ele já está dizendo, eu estou vindo, os sinais se cumprindo, tudo está acontecendo, tudo está sendo favorável, o tempo está passando rápido, tudo está acontecendo. E a igreja está desapercebida. E a igreja não quer nada com nada. Então, meu irmão, salvação não é de graça, não. Tem que pagar um alto preço. Jesus, Ele morreu de graça por mim e por você. Mas a salvação para você e para o céu não é de graça, não. Tem que se pagar um alto preço, tem que renunciar. E para concluir essa pregação, assim como as portas se fechou no tempo das virgens, no tempo de Noé, ela vai se fechar no nosso tempo também. Essa porta que você entra aí todo dia está aberta, né? Mas ela vai se fechar. A porta da graça vai se fechar. Então aproveita hoje que ela está aberta, porque a gente vai querer buscar toda a porta fechada, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, então, igreja. Esse é o recado do Senhor para a igreja. Esse é o recado, se conserta hoje. Se prepara hoje, desce mais, se humilha mais, abandona o pecado. Se afasta daquilo que te separa da presença de Deus. Se você vê que vai te prejudicar a sua comunhão com Deus, se afasta, corre, corre, corre. Porque o Satanás, ele chega no sapatinho de lã. Ele chega de sapatinho de lã. Mas se você tiver visão espiritual, diabo não te engana, não. Então é necessário ter visão. É necessário. Então, igreja, para concluir, assim como aconteceu nos dias de Noé,
Assim como aconteceu no dia das 10 virgens, vai acontecer também conosco. E é necessário que a igreja esteja